Bom, boa noite a todos e a todas. A gente vai começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Hoje, a partir de hoje, a gente vai vamos fazer aqui uma tentativa de ir retomando as rodas presencialmente, né? Nesse momento, um ambiente seguro, controlado, como a gente costuma dizer. Nós estamos sem público, as pessoas vão acompanhar de suas casas, de seus dispositivos, celulares, computador, televisor, mas eu e minha convidada estamos aqui presencialmente e a gente vai tentar retomar esse processo aqui em Campinas, né? Vamos ver se a gente consegue ir retomando isso aos poucos. O CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, de onde a gente apresenta essa roda, a gente já vem aos pouquinhos retomando as nossas atividades, né? Recentemente fizemos uma aventura gastronômica, que é um evento que a gente faz uma vez por mês e há muito tempo a gente não fazia. A última, essa retomada, ela aconteceu delivery, né? Não foi aquela grande confraternização com todo mundo junto, sentado na mesa ainda, não chegamos lá ainda, mas foi possível fazer. As pessoas compraram as marmitas e a gente distribuiu, as pessoas passaram para retirar e foi bem legal. E deu para a gente se ver, mesmo que um pouquinho, e deu para conversar enfim, ajuda muito na manutenção do nosso espaço. Então, antes de eu anunciar aqui minha convidada de hoje, queria dar alguns informes, como a gente faz toda terça-feira, e na sequência a gente começa a nossa conversa. Abração para Jaqueline, que está nos acompanhando aí, já estou vendo ela comentando, boa noite. Quem quiser fazer perguntas, comentários, escreva aí na caixa de comentários, depois a gente vai fazer um bloco de leituras, daqui a pouquinho, tá bom? Antes, queria dizer algumas coisas. Primeiro, o de sempre, né? O CCV tem um Pix, tem uma conta, você pode fazer um depósito de qualquer valor, esse depósito é muito bem-vindo, estou vendo aí que a Guida tá entrando também, boa noite, Guida. Você pode fazer um depósito ou um Pix na conta do CCV e vai ser muito bem-vindo para a gente manter esse espaço aqui que a gente está inserido nele hoje. Hoje estamos transmitindo aqui do nosso sebo, né? Se você ainda não conhece o nosso sebo, venha conhecer quando tiver oportunidade. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria falar é que o professor Henrique vai oferecer aulas de dança aqui no CCV. Então, a partir de amanhã a gente está inserindo no site as duas propostas, dança integrativa e mais algumas oficinas que ele vai desenvolver. O Henrique é um grande amigo nosso que já desenvolveu aulas de dança em muitos espaços, alguns de nós já o conhecem, né? Ele já deu aula na POSP, em alguns outros espaços conhecidos de todos nós. Eu sei que a Lígia, a Fátima, alguns de nós já fizeram aula com ele, né? Então, essa é mais uma possibilidade que a gente está abrindo aqui no CCV, além das aulas de dança que a gente já tem atualmente, da professora Laís, que estão acontecendo na sexta-noite e aos sábados à tarde, tá? Tudo isso está na fanpage do CCV. Se você não curtiu, curta a fanpage do CCV para acompanhar lá nossas publicações e todas as atividades que a gente desenvolve, tá? Eu vou pedir para vocês darem um feedback para a gente do vídeo e do áudio, porque como é uma experiência diferente da que a gente vinha fazendo de casa até agora, é importante que vocês deem um retorno para dizer se o som tá bom, se o vídeo tá legal, para a gente ir ajustando aqui, tá bom? E além das aulas da Laís, das aulas do Henrique, que nós falamos aqui que tem informações disponíveis na nossa fanpage, nós temos também as aulas de capoeira, inclusive hoje o Rafael está por aqui, também controladas, né, obedecendo todas as observações sanitárias aqui da cidade de Campinas. Durante um tempo a capoeira foi interrompida, depois retornou em espaços abertos, na praça, o pessoal vinha aqui para guardar roupa, mochila, usar os banheiros, tomar água, mas fazia num local público aberto. Agora estão começando a retomar aqui no CCV. Então, se você fazia capoeira antes também, entre em contato com o Rafael, porque o CCV, aos pouquinhos, vai retomando as suas atividades.
nesse momento meio que um misto, né, híbrido, né, meio presencial, meio virtual, mas a gente espera que cada vez a gente tenha uma situação melhor, pelo menos a gente luta por isso. O tema de hoje tem a ver, inclusive, com isso, já emendando um assunto no outro, né? Nós tivemos, no último final de semana, os atos no Brasil todo. Aqui em Campinas, os atos começaram, a concentração no Largo do Rosário a partir das 9 horas. 11 horas a gente saiu numa caminhada, foi uma caminhada mais curta do que de costume, né? Normalmente a gente dá uma volta pelo centro, dessa vez a gente andou pela Glicéria até o Largo do Pará, porque o Largo do Pará é um ponto da onde a gente pega ônibus para ir para os atos em São Paulo, e tinha uma orientação de priorizar os atos em São Paulo dessa vez, né? A gente sempre conversa sobre isso aqui, sempre tem convidados da CUT aqui regional, já tivemos com o Índio, já tivemos com a Genor e já tivemos com a Lurdinha, que é também do Comitê Fora Bolsonaro aqui na cidade de Campinas, mas hoje a gente vai aproveitar a presença de uma dirigente nacional da CUT para a gente bater um papo sobre o ato em São Paulo e sobre a realidade, não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, no país, né? Porque as coisas estão relacionadas. Então, aproveitando o tema de hoje, vamos conversar também sobre os atos que aconteceram no sábado passado, fazer um balanço e traçar aí os planos para os futuros, saber o que está sendo discutido pela Central nacionalmente e o tema principal, vamos dizer assim, vamos conversar sobre muita coisa, mas o tema principal é Bolsodória, né? A gente sabe que de uns tempos para cá o Dória começa, ele e o Bolsonaro rompem e o Dória começa a tentar se desvincular dele, né? Mas a gente sabe que os dois fizeram uma dobradinha lá atrás e por isso Bolsodória, e nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre esse tema, tá bom? Mais uma vez vou pedir para todo mundo que vocês possam compartilhar essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, nos grupos, nas suas timelines, tá bom? Quem quiser deixar comentário, pergunta, alguma reflexão, crítica, fique à vontade para escrever, depois a gente vai fazer um bloco de leituras, tá bom? É isso, a minha convidada é a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT, e nós vamos conversar aqui hoje sobre Bolsodória, tá? Então é isso, boa noite, Jandira, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais e a gente vai batendo uma bola aqui. Legal, Adriano, boa noite, Adriano, boa noite a todo mundo que está acompanhando essa roda de conversa aqui do Centro Cultural Esperança Vermelha. Muito legal essa tua introdução, né? E essa conexão entre a cultura e a política, né? E tornando esse espaço aqui, quer dizer, um espaço que além do debate político é também um espaço de encontro, né? Entre pessoas que lutam, que têm uma mesma perspectiva, né? De transformação política. E isso se faz também, né, através dessas atividades culturais. Enfim, essa iniciativa aqui é uma iniciativa muito importante, né, muito importante para a esquerda, né, de uma forma geral. Então, legal estar aqui com vocês. Hoje eu estive aqui pela região, fui visitar Araras, visitar o Sindicato dos Servidores Municipais de Araras, conversar lá, né, sobre a PEC 32, sobre a resistência ao neoliberalismo, sobre a defesa dos serviços públicos, né? Tive a oportunidade também de encontrar pessoas muito queridas e importantes, né, para a CUT, para a esquerda, como o companheiro Martim da Conceição, que foi durante muitos anos coordenador, coordenava, né, juntamente com os secretários de formação da CUT, né, o programa de formação. Então foi um companheiro responsável, né, pela formação política de centenas de dirigentes sindicais no Brasil todo, que está morando em Araras. Tive a oportunidade de estar lá com ele, com a presidenta Roberta, uma jovem presidenta, né, do PT de Araras. Foi muito legal, é muito bom estar aqui nessa região, né, uma região, quer dizer, que tem muitas especificidades e lutas, né, e aí fizemos essa agenda hoje de manhã em Araras e agora à tarde e à noite aqui em Campinas, né. E é muito um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que começando, é um assunto, né, vasto, né, que pra gente desvendar, né, todas as relações, né,
do capital, do trabalho, da situação social, da situação política, né, do estado de São Paulo, a gente precisa de muitas horas, né? Muitas horas, muitas rodas, né? Mas é essencial que a gente faça isso, né? É essencial que a gente faça isso, porque São Paulo é onde está concentrado o quartel-general, né, do grande capital, tá certo? Das forças, né, que se articularam, das forças econômicas, das forças políticas que se articularam para dar o golpe em 2016, né? Então aqui é o quartel-general, aqui é o estado onde está concentrado, né? Tem uma concentração, quer dizer, dessas forças, né? Conservadoras e forças econômicas também, né? Que são, quer dizer, que sustentam, né? O capitalismo no Brasil, que sustentam, quer dizer, esse processo de desigualdades cada vez mais profundas e que não vacilaram, tá certo? Em 2018, quando foi para justamente, ao não conseguir emplacar, né, a sua alternativa, tá certo? Não vacilaram em dar o apoio e sustentar a eleição fraudulenta do Bolsonaro. Tá certo? Então, essas forças capitalistas neoliberais não hesitaram em nenhum momento, né, em se articular com o que há de pior, né, o que há de pior, né, que é o neofascismo, a extrema-direita bolsonarista. Né? Mas, ao mesmo tempo, veja, né, como é, né, a dialética, né? Ao mesmo tempo que essas forças do capital se concentram aqui em São Paulo, aqui também se concentra, né, tem uma concentração grande das forças da classe trabalhadora, né? Do que existe do operariado industrial, né, que o Brasil está passando por um processo de intensa desindustrialização, né, um processo de primarização, né, mas quer dizer, o que resta, né, desse processo, né, está concentrado, quer dizer, uma classe operária importante em São Paulo, está concentrado o setor público, né, muito forte, né, tanto nos municípios e no próprio estado, né, e está concentrado também, né, trabalhadores dos setores de serviço, da informalidade, tem uma concentração muito grande, ou seja, um potencial de força transformadora muito grande no estado de São Paulo, né? Por isso que São Paulo a luta política que a gente faz em São Paulo, ela é fundamental no desenrolar da luta de classes no país. Nós temos um exemplo histórico, né, recente, né, que foi o final dos anos 70, início dos anos 80, aqui em São Paulo, quer dizer, no ABC, né, que era o setor onde estava concentrada vamos dizer assim, a indústria mais desenvolvida, né, o capital mais desenvolvido no país, é onde eclodiu justamente as forças dos trabalhadores, tá certo? Que colocaram fim à ditadura militar, né, e o processo todo que deu origem ao PT, à CUT. Então, veja, essa relação permanece. E aqui em São Paulo, sem uma grande luta dos trabalhadores de São Paulo, né, a gente não consegue mudar a correlação de forças no país em favor da classe trabalhadora. Então, acho que essa é a primeira questão, né, para a gente ter cada vez mais, a gente estudar, a gente militar, a gente se envolver, a gente, quer dizer, se engajar cada vez mais na luta da classe trabalhadora em São Paulo, entendendo essa relação que tem, tá certo? Com o país como um todo, né? Bom, então, assim, é nesse contexto que derrotar os tucanos em São Paulo, derrotar o neoliberalismo, que ao fim e ao cabo é derrotar o grande capital, em São Paulo, é fundamental para que a gente possa avançar, né, numa situação política que a gente consiga fazer as transformações que o país precisa. Obviamente que isso passa pela eleição, né? Passa pela eleição do Lula, né? Passa por essa alternativa, mas não só, né? Agora, vamos pensar, quer dizer, hoje, se hoje as pesquisas apontam, tá certo?
quer dizer, uma superioridade muito grande, né, eleitoral nesse momento, né, na candidatura do Lula. Obviamente que isso não está dado. Temos aí um ano pela frente, um ano numa situação de instabilidade política como a gente está vivendo, corresponde a vários anos, né? Então muita coisa pode acontecer. E nós temos uma alternativa política, que é o Lula. Viável, né? Na eleição, seja a gente conseguindo antecipá-la com a derrubada do Bolsonaro, seja, né, em outubro do ano que vem. Agora, a classe dominante, a burguesia, tem muitas alternativas, né? A começar pelo próprio Bolsonaro, né? E não está descartado que esses mesmos que hoje, né, procuram se diferenciar, ou mesmo, né, uma certa oposição ao Bolsonaro, numa situação em que eles não consigam outra alternativa, né, eles dá uma repaginada no Bolsonaro para colocá-lo de novo no campo de apoio que eles possam vir a dar. Segundo, quer dizer, é a terceira via, uma terceira via que na verdade não é terceira via coisa nenhuma, né? É uma segunda via, porque é a continuidade, né, do programa neoliberal, né, que tá colocado. Isso está difícil hoje, mas isso pode mudar também, né? Nada garante que eles não consigam, obviamente que se fosse hoje, a dificuldade está muito grande. Eles podem também tentar dois tipos de golpe. Um golpe mesmo, né? O Bolsonaro vive ameaçando, tá, certos militares que agora estão por um tempinho quietinhos, mas as ameaças recentes estavam, né, colocadas. Ou ainda querer fazer uma mudança, né, implantando o que eles chamam de semipresidencialismo, que é um parlamentarismo disfarçado para tirar os poderes, né, do executivo da presidência da República. Quer dizer, eles têm várias alternativas, né, nesse processo. E veja, São Paulo é fundamental nesse processo. Nós precisamos ter candidatura forte. Hoje está apontado o Haddad, né, que é o candidato mais forte que nós podemos ter em São Paulo. Isso é muito importante, que se consolide o Haddad como candidato a governador, tá certo? Que a gente bote força total, né, para vencer a disputa em São Paulo depois de décadas de tucanato, né, porque isso vai ser um ponto de apoio importante, inclusive, para contribuir, né, no processo de sustentação, né, de um possível governo do Lula. Né? Como é que a gente pode imaginar? Imagine a dificuldade, tá certo, para o governo conseguir derrotar, reverter, né, todo o entulho golpista neoliberal que foi imposto desde 2016 para cá, tá certo, tendo São Paulo na mão dos tucanos. Então, assim, São Paulo é estratégico, é tático, é central, né? Então, assim, antes de qualquer conversa, ou a gente compreende, tá certo? E a gente que eu falo é o país, né? E nós principalmente que somos aqui de São Paulo. O papel fundamental da luta política em São Paulo, né? O PT se organize cada vez mais, né? Tenha, quer dizer, um processo de luta social em São Paulo, quer dizer, muito superior ao que nós conseguimos fazer até agora, né? Um processo primeiro de luta social, a luta eleitoral é uma consequência disso, tá certo? Para ser um pilar de sustentação política importante, né, nesse processo de mudanças que a gente precisa fazer, ou nós vamos ter muitas dificuldades mesmo de ganhar um governo no país e conseguir governar. Né? Porque ganhar o governo, conseguir governar. Né? Conseguir governar numa perspectiva de reverter todo esse entulho golpista e de fazer as reformas estruturais que o país tanto precisa para empoderar a classe trabalhadora, para que aí a classe trabalhadora, quer dizer, com muito mais poder, né, econômico, tá certo, político, possa avançar no processo de construção, tá certo, de uma sociedade socialista, né, que ao fim e ao cabo é o nosso objetivo, né, no PT, enquanto um partido socialista. Né. Bom, enfim, assim, essa questão, acho que para começar assim o nosso bate-papo, Adriano, situar um pouco essa questão estratégica, né, de São Paulo para
para essa construção política da classe trabalhadora e da luta de classes no país, né? Legal, muito bom. Bom, para quem pegou a nossa conversa pela metade, eu estou aqui hoje com a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT e que vai ser agora uma presença frequente aqui com a gente, vai estar sempre participando do nosso papo aqui. A gente vai revezar os temas da roda. Quando eu estiver aqui com outros convidados, vamos tentar abordar os temas locais. E a Jandira, quando estiver aqui com a gente, nós vamos conversar sobre os temas do estado todo de São Paulo, do país. E como a gente fez hoje, o tema de hoje é o Bolsodória. E então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E eu vou ler agora alguns comentários, mas então queria dizer, se vocês quiserem participar, escrevam aí, fiquem à vontade, tá? Eu vou trazer um pouquinho mais para perto aqui, para facilitar, para mim poder deslizar a tela. Vamos lá. Pessoal que está chegando aqui, muita gente comentando. A Jaqueline Teixeira Chaves, salve companheiro Adriano, salve companheira Jandira Uehara. Valeu, Jaque. Jaque, nossa grande combatente lá do processo eleitoral do sindicato, que a Jandira teve com a gente aqui também, acompanhando pela CUT. Beijão, né? Jaque. A Guida Calisto, salve Jandira. A Marta Oliveira Jungmann, boa noite, está sempre com a gente também a Marta. Legal. Para mim, está sem som. Marta, eu acho que tem várias pessoas dizendo aqui que o som tá legal. Então eu imagino que talvez seja algum problema aí no seu dispositivo, Marta. Dá uma olhadinha aí, porque outras pessoas confirmaram aqui que o som e o vídeo estão ok, tá bom? Aparentemente está tudo certo aqui. Uma das pessoas que comentou aqui, inclusive, foi a Jaque, né? Dizendo que o som e o vídeo estão ok. Quem mais aqui? Bom, a Valquíria dos Santos está dizendo aqui, ó, Haddad sem dúvida é um nome forte, mas penso que a direção nacional, Gleisi e o próprio Lula precisam dar mais atenção para essa disputa tão importante para derrotarmos de fato os tucanos aqui no estado de São Paulo. Comentário da Valquíria dos Santos. Estela Batistella Silva, boa noite Jandira e Adriano. Moisés Messias Lima, dizendo também aqui um boa noite Moisés. Douglas Alberto Moraes, boa noite companheiras e companheiros. Alessandra Muraro Novaes, também dizendo aqui boa noite. Mariana Melo, advogada, boa noite Adriano e Jandira. Acho que é isso. Armando Pereira da Silva, dizendo boa noite aqui também. O que mais tem são saudações aqui. A pergunta que ficou aqui é da Valquíria mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó. Fabiana Piton também está dizendo aqui um boa noite. Mas a pergunta inicial é a da Valquíria mesmo. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, acho que você pode comentar essa pergunta da Valquíria sobre a Gleisi e o próprio Lula priorizarem aqui o estado de São Paulo. A gente conversava antes de começar o nosso papo aqui sobre o quanto essa esfera estadual às vezes fica meio esquecida por todos nós, né? A gente está sempre preocupado com a conjuntura nacional e com a conjuntura local, municipal, né? E a gente esquece um pouco de olhar para o estado, né? Então essa conversa de hoje ela é uma oportunidade, por que não, para a gente olhar um pouco para o estado de São Paulo, né? A Sônia também está aqui. Salve Jandira, boa noite. Sônia Fardim. Boa noite, Sônia. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, a gente vê se chegam mais perguntas, acho que você pode responder essa da Valquíria. Bom, boa noite para todas as pessoas queridas e amigas que se manifestaram aí no chat. Eu falei para o Adriano que eu não consigo enxergar o que tá. Então é importante de ler, que eu estou aqui vendo de longe os comentários, né? Mas sem conseguir ler. Veja, a companheira tem toda a razão com essa preocupação, né?
E a preocupação, quer dizer, tem que ser também de como é que o próprio PT de São Paulo vai se colocar nessa disputa. Tem que se colocar de uma maneira, quer dizer, muito mais agressiva, no sentido, né, quer dizer, de que essa luta tem que ser colocada como prioritário, né, o próprio PT em São Paulo. Né, o próprio PT em São Paulo, quer dizer, se colocar no centro da disputa. Né. Então, a gente dá um exemplo. Nós sempre dissemos, tá certo, que nós queremos colher nas urnas o que nós plantamos nas ruas. Né? E aí já entrando na questão, por exemplo, dos atos, tá certo? Nós tivemos agora, né, no dia 2, né, atos importantes no Brasil todo, alguns maiores, outros menores, outros do mesmo tamanho, tá certo? Mas em linhas gerais, em São Paulo esse foi o 6º ato em todo o país. Em São Paulo não foi o maior ato que nós tivemos, tá certo? Mas foi um grande ato. Né? E um grande ato que, assim, a impressão que a gente teve, eu acho, era legal até ouvir quem esteve nos atos, né, que se manifestasse sobre isso, foi que houve uma mudança, né, ainda não, né, do tamanho e da força que teria que ter, mas uma mudança na composição social, né, dos manifestantes, com uma presença maior de sindicatos, com uma presença maior de gente da periferia, tá certo? De povo da periferia, mas ainda muito, muito aquém do necessário para a gente poder impor, né, uma derrota para o Bolsonaro e criar, quer dizer, o ambiente de pressão política, né, para conseguir que o impeachment caminhe. Né? Essa é a realidade, né? Então, assim, então nós precisamos, olhar para essa situação e pensar, tá certo? Como é que nós vamos fazer daqui para frente, né? Tem um ato sendo convocado aí para o dia 15 de novembro, tem também, né, vários setores, né, que acertadamente, dada a relevância, né, da questão do racismo no país, quer dizer, está reivindicando atos no dia 20 de novembro, né? Então, ou seja, tem atos aí apontados aí para o mês de novembro. Bom, e qual é a relação disso, né, com essa questão do fortalecimento em São Paulo? Bom, primeiro o seguinte, o que é no dia 15 ou no dia 20 ou no dia 15 e dia 20, né? Ainda não sabemos como é que isso vai ser resolvido. Primeiro, a gente precisa de um engajamento e uma convocatória do Lula para os atos. Né? Sempre houve uma preocupação no PT e é justa, né, essa preocupação, quer dizer, de não transformar, né, os atos do Fora Bolsonaro em campanha eleitoral antecipada. Eu acho que essa é uma preocupação legítima, tá certo? Mas, quer dizer, a amplitude, né, que se viu no palanque, tá certo, dos atos em São Paulo e em vários estados, não se viu no chão, né? Quer dizer, continua sendo o PT, o movimento sindical, os movimentos populares, né, que convocam e que colocam gente na rua. Né? A capacidade, né, de convocação, de mobilização desses setores aí da centro-esquerda e mesmo da direita é baixíssimo. Né? Isso já se viu no dia 12 e agora, né, no dia 2. Né? Então, veja, o engajamento do Lula nessa convocatória e a participação dele nesses atos em São Paulo, né, isso é muito importante para esse processo de fortalecimento, tá certo? Quer dizer, do processo de luta que vai impulsionar a candidatura do Haddad, né, que pode vir a impulsionar. Então, Lula entrar nesse engajamento, nessa convocatória, né, dos próximos atos, muda de qualidade, tá certo? E a capacidade de capacidade de mobilização em São Paulo. E ter luta social em São Paulo, tá certo? Faz com que o potencial da candidatura do Haddad, quer dizer, se fortalece muito. Então, portanto, esta é uma maneira, né? Quer dizer, obviamente que o primeiro objetivo não é esse, não é eleitoral, tá certo? Mas, repito,
Nós vamos colher nas urnas o que nós plantarmos nas ruas, né? Portanto, essa questão é muito importante hoje. Segundo, nós precisamos aumentar a pressão, né, sobre o Congresso, sobre o Lira, sobre o Centrão, sobre aqueles que estão lá, sustentando, né, a continuidade do governo Bolsonaro, quer dizer, apesar de todos os crimes, né, cometidos, né? Então, aumentar essa pressão, tá certo, sobre esses deputados, especialmente sobre Arthur Lira, mas não só, né? Isso é muito importante também. Tem que ter escracho com essa gente, escracho com essa gente. Essa gente é responsável, tá certo, por ação. Peraí. Voltamos. Voltamos? Então, essa gente é responsável, tá certo, por ação e por omissão, em sentar em cima de 120 pedidos de impeachment. Então, a gente precisa aumentar essa pressão. E terceiro, que é fundamental, né? Não basta só o fora Bolsonaro. A pauta do povo tem que estar articulada com o fora Bolsonaro. E qual é a pauta do povo? A pauta do povo é cada vez mais gritante, cada vez mais catastrófica. Literalmente está faltando comida na mesa das pessoas. As pessoas passaram, o Lula gosta de falar das 3 refeições por dia, né? A garantia, né, das 3 refeições por dia, isso passa a ser o ponto número 1. Volta a ser o ponto número 1. Ter direito de comer 3 vezes ao dia uma comida decente. Uma comida, né, com os nutrientes necessários. Então, assim, isso é uma situação terrível. E em São Paulo não é diferente. O estado mais rico do país, a fome está colocada, né? Bom, então, essa questão da comida na mesa, dos preços, da caristia, a questão do emprego, né? A questão do emprego, quer dizer, o desemprego é assustador. As pessoas estão se virando como podem. A gente tem o número de pessoas, tá certo, que estão vivendo de transferência de renda, né? Bolsa Família, o auxílio emergencial, que agora é ínfimo, tá certo? Aumentou assustadoramente no último período. E também das pequenas aposentadorias, a maioria, né, de um salário mínimo, né, dos idosos, dos aposentados. Quer dizer, muitas famílias estão sobrevivendo disso, né, dessas rendas, né? Então a questão do emprego, quer dizer, a questão do serviço público está sendo atacado em todos, né? É pelo governo federal, é pelo governo Dória, né? O governo Dória é um governo, quer dizer, tão ou mais neoliberal que o próprio governo Bolsonaro, tá certo? E tenta, né, agora, né, nesse último ano e tanto para cá, depois da pandemia, a querer passar um verniz democrático, que não é democrático coisa nenhuma. Quer dizer, um governo que a letalidade da polícia, os assassinatos da juventude negra principalmente, aumentou 22%. Quer dizer, que isso é um governo democrático? Um governo responsável por 28%, que permite no estado de São Paulo, 28% dos despejos de todo o Brasil acontece aqui em São Paulo, e que veta, né, a lei, né, do despejo zero durante a pandemia aqui em São Paulo. Quer dizer, que governo? Esse governo é violentamente antidemocrático. Isso sem falar dos outros índices todos, além de ser privatista. Vocês sabem que aqui em São Paulo o Dória tenta impor, né, antecipar a reforma administrativa, a PEC 32, né, que a gente com muita luta estamos conseguindo, né, resistir lá no Congresso, tá certo? Estamos tentando derrubar, gente toda semana, com toda a situação difícil que os sindicatos estão passando, tá certo? A gente está mandando gente toda semana para fazer pressão em Brasília, fazendo pressão nos estados, né, sobre os deputados federais. E o que o Dória faz? Tá certo? Apresenta o PL 26, que é uma antecipação da reforma administrativa aqui em São Paulo, que é para destruir, que é para privatizar, que é para terceirizar, né, o setor público. Então, veja, é uma situação muito séria. Então, eu estava falando, na verdade, para retomando aqui para a gente não perder, de 3 questões fundamentais neste momento em São Paulo. Primeiro, o engajamento, né, do Lula, a convocatória do Lula para as manifestações em São Paulo. É claro que isso vai ter uma repercussão nacional, mas aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma,
isso pode dar um impulso muito importante e também isso também vai trazer, o PT está participando, mas um engajamento maior, né, do próprio PT, né, nos municípios, em tudo, né, nesse processo de atos e de luta pelo fora Bolsonaro, né. Aumentar a pressão sobre o Lira e incorporar a pauta do povo. E ao incorporar a pauta do povo, em São Paulo nós temos que direcionar, tá certo? Para denunciar, tá? E para deixar assim, muito claro, quer dizer, que é Bolsonaro e é Dória, né? Nós temos essa dupla pressão, essa dupla violação, né? Que vem do governo federal e que vem do governo estadual, né? Então veja, isso pode sim, né, impulsionar, tá certo? Mais a luta social, mais a luta de rua, para a gente dar continuidade nesse processo e fazer com que a gente se fortaleça, né, politicamente em São Paulo a partir das lutas sociais. Isso é fundamental. Nós não vamos nos fortalecer, tá certo? Sentando para fazer acordo com uma direita neoliberal que quer manter o seu programa a qualquer custo, que só sentará conosco, tá, se a gente estiver disposto a abrir mão das nossas pautas, né, e do nosso objetivo de derrotar o neoliberalismo e todo esse entulho golpista. Então, ou seja, ou a gente consegue força social nas ruas para que a gente possa transformar isso, né, no processo eleitoral e depois em força política organizada, porque isso é fundamental para sustentar as mudanças que terão que ser feitas. Eles não fizeram tudo o que fizeram para chegar agora na eleição, então Lula ganha, revoga, né, a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, tá certo? As terceirizações ilimitadas, né? Eles não fizeram o que fizeram, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, tá certo? Que ingessa a política econômica, eles não fizeram tudo isso para deixar que simplesmente, tá? A gente contou assim, nós vamos ter luta agora, luta durante o processo eleitoral, luta depois, né, para a gente conseguir. E São Paulo é fundamental. E agora, nesse momento, essas tarefas são muito importantes, né, porque são tarefas que estão relacionadas com todo o processo, né, e nesse sentido está correto, essa que nós precisamos, né, o PT precisa, quer dizer, dar mais atenção para o processo de São Paulo, porque ele é um processo central, né, e como é que você dá mais atenção? Tá certo? É você investindo na luta social que vai, quer dizer, que vai se relacionar, né, com a luta eleitoral, né? Então, esses dois movimentos são muito importantes. Legal. Bom, quem chegou agora aí, tô vendo que tem muita gente entrando ainda na live. Estamos aqui batendo um papo com a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT, que vai ser uma presença agora nas nossas rodas, sempre comentando aí temas da conjuntura estadual, nacional, revezando com as rodas que a gente já faz, discutindo a conjuntura municipal aqui na cidade de Campinas, né? Nós temos um cenário onde o governo federal também é tão ruim, do ponto de vista da gestão da pandemia e do tratamento que deu, que qualquer coisinha menos ruim fica parecendo uma maravilha, né? Quando na verdade a gente sabe que poderia ter sido feita muita coisa de uma outra forma, né? Mas quando a gente olha para a política econômica e alguns aspectos que você abordou, né, Jandira, fica evidente a semelhança entre ambos, né? A Lúcia Camargo está dando aqui uma boa noite para a gente, o Ronaldo Hipólito Soares também está por aqui. Temos de trocar o Bolsodória pelo Lula Haddad. Pronto, aí tá resolvido. Trocar Bolsodória por Lula Haddad. Enfim, tem um comentário aqui da Valquíria também. Concordo com a Jandira. O Lula tem que se envolver na convocação e até estar presente nos atos. No comentário da Valquíria dos Santos. O João Moraes, parabéns, companheirada. Valeu, João. Aí tem duas perguntas aqui para mim ler antes de devolver a bola para a Jandira fazer considerações finais e a gente encaminhar para o fechamento aqui. A Jandira pergunta, a Sônia Fardim pergunta o seguinte: Jandira, além de eleger um governador, é preciso eleger uma bancada de esquerda forte no legislativo,
para poder garantir sustentação para fazer mudanças concretas. O PT tem que fortalecer a campanha para para a disputa do Legislativo, comentário da Sônia. E depois também um outro da Valquíria dos Santos aqui dizendo o seguinte: o povo da periferia está com Lula e quer mudanças. Miséria chegou pesada, o PT precisa sair da zona de conforto e colocar a mão na massa na organização da base e dos movimentos sociais. Comentário também da Valquíria aqui, tá? Bom, é isso. A gente agradece a audiência aí de todos e todas. Essa roda depois ela fica disponível na fanpage do CCV, então vocês podem compartilhar. Quem pegou pela metade dá para voltar e assistir do começo. Depois ela vai para o nosso canal no YouTube também, Centro Cultural Esperança Vermelha. Dá para compartilhar e assistir durante a semana. O público das nossas rodas tem mudado um pouco. Ele está mais espalhado agora. Antes todo mundo acompanhava ao vivo. Durante a pandemia nós estamos percebendo que as pessoas assistem durante a semana, né? Então é sempre bom lembrar que fica disponível quem quiser acompanhar essa discussão depois, compartilhar com amigos, com pessoas que conhecem, fiquem à vontade. Antes de devolver para a Jandira, eu queria também dar um informe, se você me ajudar, Jandira, sobre um seminário que vai acontecer no final de semana e cuja organizadora, quem vai estar lá no comando dessa atividade é a Guida Calisto, que está nos acompanhando aí agora, prestigiando a nossa roda. Então, a data é dia 9, né? 9 de outubro. O tema, vamos lá, me dá uma ajuda aqui. Vamos lá. Como superar a herança maldita dos tucanos no estado de São Paulo? Essa é a questão que está colocada. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje. E vai ser o primeiro seminário de uma série, né, para poder fazer esse debate, aprofundar cada aspecto, né, dessa herança maldita dos tucanos. Então, a Guida vai estar coordenando. Nós vamos ter a economia do estado de São Paulo e seus impactos na classe trabalhadora com o Fausto Augusto Júnior, que é o coordenador técnico do DIEESE. Nós vamos ter também o orçamento do Estado de São Paulo e seus impactos na classe trabalhadora, com a Patrícia Pellatieri, que também é uma das coordenadoras do DIEESE. A segurança no Estado de São Paulo, com José Burato. A questão agrária e agrícola em São Paulo, com Marcelo Buzetto, que é da direção estadual do MST, aqui de São Paulo. Aspectos populacionais do estado de São Paulo com o Milton Pomar, né? A realização é da Associação de Estudos, página 13. Daí vai ser o primeiro de uma série, né, de seminários, de conversas, de debates sobre justamente, quer dizer, o desdobramento do que nós estamos conversando aqui hoje, né? Como superar essa herança maldita. Dia 9 de outubro, dia 9, a partir das 9 da manhã. Isso, e vai ser transmitido, né, pelo YouTube do Página 13. Do Página 13. Então, YouTube, Facebook do Página 13, fiquem atentos e atentas aí para compartilhar. Estou vendo aqui também Cadu Basilevski. Boa noite, Cadu, seja bem-vindo também. E, enfim, é isso. Tá aí o convite, a gente vai compartilhar esse cardzinho na fanpage do CCV e a gente pede que vocês ajudem a divulgar também. Uma atividade importantíssima para a gente garantir a chapa Lula-Haddad contra o Bolsonaro no ano que vem, conforme vaticinou aí o nosso amigo Ronaldo Hipólito, tá? Então é isso, a gente vai fazer um bloco final com a Jandira, com as considerações finais e comentando também as duas perguntas, a da Sônia sobre a importância de fazer uma boa bancada no Legislativo e as considerações da Valquíria reafirmando a questão da importância de pautar a miséria, né? Tudo isso que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos nessa situação, nessa crise sanitária que o país está vivendo nesse momento. Então, é isso, Jandira. Fica à vontade para então, concluir. A Valquíria tem toda a razão, quer dizer, essa questão da reconexão com o povo das periferias, né, com a pauta concreta, objetiva, né, que atinge, né, o povo, isso é fundamental. E isso também tem que estar articulado, né, com ações de solidariedade. Ações de solidariedade nesse momento são muito importantes, né?
ações de solidariedade, ações culturais, a politização, a solidariedade, trazer essa pauta, mobilizar, como diz o pessoal, tudo junto e misturado, né? A gente não tem, agora é isso, agora é aquilo, né? Essa reconexão, né? Esse trabalho nas periferias, o trabalho de base, ele tem que partir de vários tipos de ações que a gente precisa avaliar, né? A partir de cada território, de cada realidade, né? Como é que a gente se engaja, a gente mobiliza e caminha junto, né? Que acho que isso é muito importante. Então, Valquíria tem toda a razão, né, em destacar isso como um ponto importante da ação política. Quanto à questão da Sônia Fardim, veja, assim, o espaço, tá certo, do parlamento, né, é um espaço muito importante, consegue sempre, agora, quer dizer, uma das questões que a gente colocou aqui como centrais, tá certo, é aumentar a pressão sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Arthur Lira, sobre o Congresso, né, para a gente conseguir avançar nessa questão do impeachment, porque cada dia desse governo Bolsonaro é um dia a mais de desgraça, né, concreta na vida das pessoas, na vida do povo, né? Agora veja, do ponto de vista, quer dizer, dos processos que a gente tem que viver, que a gente precisa, que a gente precisa articular, né? É fundamental que a gente tenha uma luta institucional, ou seja, esse processo de eleger mais deputados e deputadas estaduais, federais, tá certo? De uma base de sustentação parlamentar, né, de esquerda, ela é muito importante. Agora, isso no processo, tá certo, desses mandatos tem que estar articulado com outras duas questões, né, com a luta social, porque os mandatos têm que servir de instrumentos, tá certo, para a organização popular, para a organização das lutas populares, né? Não pode ser uma coisa, é muito importante, eu não estou com isso minimizando de maneira alguma a atuação, né, dentro lá, né, veja a companheira Guida, né, que arrasa na Câmara Municipal aqui de Campinas, né, a importância que tem o mandato dela na sua ação lá dentro do parlamento nos embates. Isso é evidente que a gente precisa fazer esse embate, mas ele tem que estar articulado com a organização popular, com as lutas do povo, com a luta social, né? A gente também, muitas vezes, né, quer dizer, a gente trazendo essa luta para pressionar o parlamento que a gente consegue as mudanças, tá certo? Não é apenas, né, pelo desempenho, pela performance, né, do deputado, da deputada, do vereador, da vereadora, quer dizer, num processo que tem que estar o tempo todo ali junto, né, com as bases sociais, com as lutas sociais trabalhadoras. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer disputa política ideológica. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque nós só vamos, quer dizer, conseguir incidir mais profundamente no processo de luta de classes e realmente, quer dizer, conseguir fazer mudanças, né, que vão apontar para um caminho, né, para um caminho de construção, né, do socialismo no país, se a gente fizer disputa política ideológica. Tá certo? Se a perspectiva, né, a concreta, quer dizer, de um processo, né, de superação do capitalismo, da exploração de classe, de todo tipo de opressão, tiver colocado, quer dizer, na nossa perspectiva política cotidiana, né? A formação política, né, essa disputa que a gente tem que levar e tem que ser feita lá com o povo da periferia. A gente tem que retomar isso, tem que retomar o espaço da disputa política ideológica, porque se a gente não faz, a direita faz, através de vários instrumentos, tá certo? Então, assim, esse tripé da luta institucional, articulado com a luta social e com a disputa política ideológica, tem que nortear as ações das nossas bancadas, que, por sua vez, tem que ser ações coletivas. Né? Quando a gente fala bancada, nós não estamos falando de um deputado ou de uma deputada isolada aqui. Nós estamos falando de uma ação conjunta, tá certo? E que tem que ser conjunta para ela ser potencializada,
tá certo? Do conjunto de companheiros e companheiras que nós vamos eleger, né? Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, né? Então, veja, isso é muito importante, né? Então, portanto, o processo político eleitoral, é óbvio que ele tem, né, as candidaturas, mas nós temos que lutar para que o PT se apresente como um projeto coletivo, um grande projeto coletivo de transformação, né, da sociedade, e que esses companheiros e companheiras estão envolvidos nesse projeto coletivo, tá certo? Cada qual, né, fazendo os links, né, com pautas, né, pautas do povo, pautas da classe trabalhadora. Então isso é muito importante, né? Isso é o que a Valquíria fala, né? Como é que vai dar mais força, né? mais importância, né, para a disputa em São Paulo? Em São Paulo e em todo o país, né? O PT tem que ser um grande projeto de transformação profunda da sociedade brasileira. E assim, então, essa tem que ser a perspectiva das candidaturas, né? E com isso a gente elegeu o maior número, né, de deputados e deputadas, número e diversidade. Isso é muito importante também. Diversidade nas pautas e diversidade nas representações, né? E isso é um outro fator, né? Que então, assim, as pessoas se colocarem nesse processo de disputa, sabe, dentro de uma perspectiva coletiva, né, de classe para o PT, é fundamental. É fundamental para os rumos do partido, né? Nós não podemos ter, né, não podemos nos tornar um partido burguês, que você tem um mandato aqui, outro mandato ali, sabe? Que é uma federação de mandatos. Nós temos que ter um partido, tá certo? Que tem tribunos do povo que estão ali, né? Quer dizer, com uma tarefa de, naquele espaço do parlamento, articulado com a luta, articulado com a disputa política e ideológica, contribuindo nesse processo maior do partido. Então, assim, acho que essa é a perspectiva que tem que estar colocada para nós. Essa é a perspectiva que nos coloca, né, na rota, tá certo? De uma disputa mesmo na luta de classes, né, capaz de colocar a classe trabalhadora brasileira noutro patamar, né? Então, acho que é isso. E aí vai ser muito legal, a gente vai estar mais vezes aqui, né, dialogando, aprofundando essa questão de São Paulo. Acho que é bem bacana, quanto mais a gente participar desse seminário, vai ficar gravado também, né? Eu entendo bem, eu mesmo vejo muitas coisas depois, né? Às vezes a gente não consegue estar numa agenda, não consegue ver na hora, vejo depois várias lives e programações. Então, assim, muito legal, inclusive, na próxima vez que a gente estiver aqui, a gente discutir um pouco o conteúdo desse seminário, tá certo? A gente fazer esse debate, né? Então, quem puder participar, acompanhar no dia 9, vai ser muito bom para quem quer aprofundar essa perspectiva, né, de entender o que é o nosso Estado, qual é o programa popular, democrático, né, que nós temos que ter, né, do PT para o Estado de São Paulo, né, que essa vai ser o debate que vai estar posto agora nos próximos meses, né? Então vai ser muito legal estar aqui podendo fazer essa conversa, a gente dialogar e a gente construindo, né, uma visão mais profunda sobre a luta de classe no Estado de São Paulo e como nós temos que nos posicionar diante de todas as pautas e de todas as questões que estão postas, né? É isso, Adriana. Agradeço demais quem aqui acompanhou, quem vai depois assistir, para a gente continuar aí nessa conversa, nessa roda de conversa, né? Que é tão importante para nos alimentar, né? Para a luta e para a disputa cotidiana. Legal. Muito bom. A gente é que agradece aqui a sua presença, Jandira, e ter dedicado esse tempo para estar com a gente aqui. Um dia tão longo, né? Que você fez a agenda em Araras e agora está com a gente aqui. Nosso agradecimento e o nosso obrigado também a todos e todas que acompanharam essa conversa aqui hoje, tá? Essa roda, mais uma vez, fica disponível e a gente espera todos vocês também no dia 9, a partir das 9 da manhã, no Facebook do Página 13, no canal do YouTube do Página 13, com uma conversa que também tem super a ver com essa nossa conversa de hoje e que terá participação, além da Jandira Coerrara, que está aqui hoje com a gente, também da Guida Calisto, que está nos acompanhando de casa, mas no dia 9 estará no comando da conversa. Então a gente fica por aqui. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. E semana que vem, terça-feira, a partir das 19 horas, a gente está aqui de volta.
Tá bom? É isso. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigada a vocês. Muito bom.